pessoal, estamos de volta aqui com o Fórum Urbanidade e mais uma entrevista hoje com a Miriam Tipchin, para que a gente possa aí fazer as respostas das perguntas que não foram respondidas no último ciclo que nós fizemos, o ciclo das águas nas cidades, onde a Miriam participou juntamente com Samuel Barreto, da The Nature Conservancy, e com o professor José Eloy, do UNB, da Universidade de Brasília, sobre o processo das águas nas cidades. E hoje eu estou aqui com a Miriam. Miriam, muito obrigado por participar mais uma vez com a gente, tá? É um prazer imenso. Obrigado por atender a gente 2 vezes aí no período de 10 dias. Legal, obrigada a vocês pelo convite, né? Acho que foi muito rico o debate. Pena que não deu para responder todas as perguntas, e é legal que a gente está tendo essa oportunidade agora. Foi um debate muito interessante, porque reuniu especialistas, né, da academia, iniciativa privada e terceiro setor, e esses especialistas complementaram, né, as perguntas, as questões que foram colocadas no fórum. Então, houve exatamente o ciclo das águas, desde a parte predial até a parte da água subterrânea e o retorno dela aí para o uso, né? Então, foi muito interessante nesse sentido. Bom, antes de começar, eu queria passar um pouquinho no seu currículo. Ele é bem grande, então eu tentei resumir um pouco aqui para que a gente possa apresentar de você como a forma como você merece. Nossa entrevistada, Miriam Tipchin, é arquiteta e urbanista, mestre em planejamento urbano e regional, professora de pós-graduação do Mackenzie em São Paulo e de Smart Cities no Instituto Europeu de Design, e atualmente é gestora de Smart Cities no Centro de Tecnologia de Edificações em São Paulo, além de atuar como consultora de diversos projetos sustentáveis em nível nacional e internacional, ministrar cursos e palestras e participar de comissões julgadoras na área de sustentabilidade. Mas ainda tem mais uma especialidade, que a Miriam também é especialista na ciência das ondas do mar, porque a Miriam também é surfista. Isso aí foi uma pesquisa que a gente fez. É especialista também. E diante desse currículo, Miriam, a primeira pergunta é: como é que você dá conta de tudo isso e ainda tem tempo para surfar, hein? Bom, na verdade o surf entrou na minha vida faz 3 anos, né? Então eu surfava antes de bodyboard, mas era uma coisa assim muito... não tinha significado na minha vida como o surf tem. Eu jogava handball antes, e aí depois de 4 cirurgias no joelho, eu resolvi trocar de esporte. Então faz 3 anos que eu me dedico mesmo e alugo uma casa na praia, vou todo final de semana. Então eu sou surfista de final de semana, né? Legal, legal. Bom, então você está bem relacionada com o ciclo das águas, né? Porque o mar, né? Então, parabéns aí por conseguir surfar, né? Acho que é um sonho de várias pessoas que gostariam também. Mas vamos agora entrar na nossa entrevista. Bom, antes de começar, Miriam, de falar das perguntas dos participantes do ciclo, eu gostaria, e aí é uma inquietação pessoal minha e também de quem trabalha no meio de urbanização, de cidades, que é falar sobre Smart Cities. Hoje a gente vê uma série de empreendimentos que são lançados no mercado, onde existe uma internet 4G ou 5G, existe um processo de coleta seletiva de resíduos, e existe uma ou outra iniciativa de sustentabilidade, eles se auto-intitulam Smart City. E eu gostaria de ver com você, que é uma especialista nesse assunto, o que é a fake Smart City, o que é a verdadeira Smart City. É isso daí. É uma ótima pergunta, porque realmente a gente lida com isso, né, no CTE, na consultoria de sustentabilidade, com essas demandas, né, de novos projetos de escala urbana que querem ser uma Smart City, né? Então, a metodologia que a gente utiliza para consultoria nesses projetos é aquela que aborda a sustentabilidade de forma ampla e sistêmica, né? Inclusive, quando a gente fala no sistêmico, a gente pode relacionar muito a questão das águas, né? Porque você não consegue analisar isoladamente o mar sem analisar a relação dele com todo o ecossistema, né? Com os rios, com as chuvas, com as nossas superfícies, né, vegetadas. Então, não adianta a gente fazer um empreendimento tecnológico tendo a tecnologia como objetivo final, né? A tecnologia, ela é uma ferramenta, ela é um meio que muitas vezes pode e deve ser utilizado, mas o objetivo final
é o desenvolvimento urbano sustentável, né? Então, é você trazer qualidade de vida e saúde para as pessoas que vão habitar aquele espaço, e minimizar a utilização de recursos, né? E reduzir a nossa pegada aí ecológica. Então, para isso, você precisa ter uma avaliação abrangente. Então, a gente pensa em energia, em água, em resíduos, nos formatos de ocupação do projeto no território, toda a parte de qualidade, conforto, né? Conforto térmico, lumínico, acústico, toda a parte de mobilidade. Então, assim, são muitos aspectos que precisam ser abordados numa Smart City e de forma sistêmica, né? De forma integrada. Ah, legal. O aspecto social também tem muita relação com essa questão das Smart Cities, né? Claro, né? A gente não pode tratar, né, do território de forma isolada, sem, ainda mais porque estamos, né, num país e em cidades muito desiguais. Uhum, Então, é importante a gente pensar como que a gente se organiza, né, de forma mais democrática no uhum. território, né? Então, pensar em sustentabilidade num condomínio, num empreendimento fechado, sem imaginar todos os impactos que isso tem no restante do território e no restante das outras comunidades, não faz muito sentido, né? Então, é importante realmente pensar em como diminuir, né, essa segregação no território e trazer acesso, né, inclusão de infraestrutura para todos. Bom, feitas então essas primeiras questões, que eu acho que é importante para a gente contextualizar, né, a partir da sua atividade junto à CTE e também a sua atividade como professor, né, na área de Smart Cities, vamos falar um pouco então das questões que ficaram pendentes no fórum, no ciclo das águas. Para você, tinha mais ou menos umas 20 a 25 perguntas, tá? Só que a gente fez uma seleção, condensou algumas também, para que a gente sabe que você tem pouquíssimo tempo aí, que você participa de diversos outros eventos também. Bom, então iniciando, eu gostaria de iniciar por uma questão aqui que tem a ver com a tecnologia. A Gabriela Matos, ela faz o seguinte comentário: na questão sobre o saneamento das cidades, acredito que vivemos um dilema do que queremos ter internet 5G, mas não temos sequer saneamento básico. Acho que o desafio interessante de abordarmos seria como usar a tecnologia, como, por exemplo, a 5G, que ela citou no exemplo, para desenvolver sistemas que consigam resolver eficientemente o problema do saneamento nas cidades. Legal. É um pouco no caminho do que a gente comentou, né? Então, a tecnologia existe e a gente precisa realmente lançar a mão dela para atingir o nosso objetivo de desenvolvimento sustentável. Então, ela passa a ser mais uma ferramenta, mais um elemento que a gente fala que não é único, né? Então, vamos dar um exemplo. As questões de drenagem, né, nos centros urbanos, que é um dos gargalos, né, das nossas cidades. Algumas cidades estão começando a colocar sensores nos bueiros, né? Então, a internet 4G, 5G, elas auxiliam que a gente possa sensorizar as nossas coisas, né? Isso que chama a internet das coisas. Então, a gente vai colocar sensores que vão comunicar, né? Vão trazer informações e, nesse caso, vão alarmar a equipe da prefeitura de manutenção e limpeza dos bueiros no momento que eles estiverem cheios, otimizando aí as rotinas de manutenção mesmo, né? E evitando muitas vezes alguma situação mais drástica, em eventos drásticos de chuva, né? Ok, legal, isso é importantíssimo e a gente utiliza essas ferramentas, mas ela não pode ser olhada como uma estratégia exclusiva, isolada, né? Então, quando a gente fala de resgatar o ciclo hidrológico natural, né, é uma estratégia low-tech importante para ser associada às estratégias high-tech, né, para se pensar o problema de chuvas na cidade. Então, é por aí que a gente tenta caminhar aí na promoção, né, de Smart Cities. Legal. Bom, o Antônio Monteiro, do Rio Grande do Norte, ele faz o seguinte comentário: estou numa região bastante fustigada pela seca, o Seridó do Rio Grande do Norte. Então, o tratamento de esgotos assume uma importância enorme para não contaminar os aquíferos.
tenho visto que normalmente são construídas barragens para armazenamento de água quando sabemos que estas perdem cerca de 30% em evaporação. Por que não construir vários reservatórios subterrâneos nas cidades que pudessem receber a água da chuva? Essa solução poderia ajudar nesse tipo de problema? A questão que ele coloca de descentralizar, né, quando ele fala de vários reservatórios, eu entendo como uma solução, né? Então, assim, a gente pensar na solução do problema de forma mais local, de forma descentralizada, né? Você distribuindo esses pontos, porque você assim associa, né, a reverter, né, a trazer de volta o ciclo hidrológico das águas. Né? Então, o que acontece? Naturalmente, por evapotranspiração e evaporação também, né, de lagos, rios, a gente acumula, tem as chuvas, essa chuva ela incide no local que ela está incidindo, ela já infiltra, fazendo recarga de lençol freático e reabastecendo a nossa hidrologia, né? Então, quando a gente realmente descentraliza a infraestrutura, a gente está ficando um pouco mais próximo aí do ciclo natural hidrológico. Uhum. Mas o que tem sido tendência, né, em termos de estratégias de sustentabilidade para projetos urbanos, é a utilização mais de infraestrutura verde do que infraestrutura cinza. Né? Então, a sugestão dele é criar grandes reservatórios. A ideia é a gente conseguir, a partir de superfícies vegetadas, né, com o tratamento dessas superfícies, fazer esses reservatórios serem naturais, né, serem verdes e não vegetados e não construídos, né? Substituindo aí infraestrutura verde por infraestrutura cinza. Legal. Bom, Heloísa Araújo, gostaria que opinassem sobre o fato de utilizarmos água potável para descargas nas latrinas. Precisamos mudar isso. Que inovações e tecnologias poderíamos citar para o uso mais consciente, inteligente, né, e eficiente das águas nas cidades, com esse exemplo que ela deu? Bom, quando a gente começa, né, a pensar nas estratégias para minimizar o consumo de água potável, não só nas descargas, mas em todos os sistemas das edificações e dos projetos, né, e das infraestruturas urbanas, a gente tem dois caminhos. O primeiro é reduzir o consumo, independente se é água potável ou se é água tratada, água pluvial. Então, é diminuir o consumo. Então, claro, passa por uma questão comportamental, mas hoje a gente já tem uma série de tecnologias disponíveis com dispositivos economizadores, né? Seja para sanitários, para as cozinhas, para, né, limpeza de áreas, para irrigação, né? Então a gente já tem sistemas que consomem menos água. Então esse é o primeiro caminho. Aí, ok, então o que a gente vai consumir depois? Bom, tem sistemas também que nem consomem água nenhuma. Os mictórios secos, por exemplo, é uma forma, né, de utilização de descargas sem você utilizar água nenhuma, né? Você tem só os dispositivos de limpeza, né, da louça, mas sem utilizar água nenhuma. E depois, ok, então precisa de um pouco de água, essa água que seja aproveitada, né, pluvial, aí a gente não fala que é reuso, a gente fala que é uso, porque ela não foi usada ainda, e água cinza e água negra tratada, né? Tem também a água do sistema de ar-condicionado, né? A água de condensação do sistema de ar-condicionado. Isso é importante para as edificações que são climatizadas, porque essa água que é gerada no processo, ela é extremamente limpa, ela não requer quase nenhum tratamento para ser reaproveitada. E dependendo do sistema, né, da dimensão desse sistema de ar-condicionado, é muita água gerada. Então, como que a gente aproveita essas águas e depois como que a gente trata, né, efluentes para aproveitar. Isso já é uma realidade, né, aqui em São Paulo, principalmente, em edificações que buscam certificações é praticamente obrigatório. E os municípios, eles estão avançando muito em termos de legislação, né, para garantir a qualidade dessa água e o adequado uso dela, né. Legal. Agora, tem alguma inovação, ou no Brasil ou fora do Brasil, que não é recorrente, mas que é muito legal de se utilizar nesse tipo de Sim. edificações? Você poderia citar uma ou duas? Sim, a gente aí está falando um pouco, né, de dispositivos economizadores e sistemas de tratamento que são já usuais.
mas a parte de internet das coisas tem sido utilizado também aí, principalmente para evitar perdas, né? Então, toda a parte de controle, monitoramento de consumo, você ter medidores eletrônicos e sensores, né, para você saber exatamente o seu consumo por uso final, né? Então, você consegue fazer todas as implementar ações corretivas, sabendo exatamente para onde que está indo o consumo, e depois você consegue identificar qualquer tipo de perda muito facilmente, né? Isso também acontece com energia, com gás, mas água, embora as nossas contas de água não sejam tão caras que nem as contas de energia, a gente já passou diversos períodos aí de crise hídrica, né? Então, cada vez mais as pessoas estão preocupadas com isso, né? Então, essa parte de sensoriamento da distribuição de água é uma estratégia importante que começa a ser utilizada já no Brasil também. Agora, Miriam, você acha que isso também é percebido pelo poder público quando ele elabora os planos de obras, de licenciamento, de alvará de construção, alguma coisa nesse sentido? Você diz de forma geral ou a gente está falando aí das Não, de forma tecnologias geral, digitais? na legislação para se tirar um licenciamento de obra, que tem exigências para a implementação de inovações de reuso, de consumo, enfim. Sim. Ainda é muito novo, mas a gente tem, principalmente nos editais de concessão, a gente começa a ver essas iniciativas, né? De trazer inovação e colocar isso a cargo da iniciativa privada que vai começar a fazer a gestão daquilo, né? Então, inclusive, recentemente, até acho que foi depois, né, do evento, que foi aprovado o novo marco regulatório Legal, foi. de saneamento, e é muito importante nesse sentido que a regulação, né, dessas empresas que vão poder participar agora das licitações seja muito bem feita, né? Acho que é um desafio enorme aí para a gente garantir, né, o acesso ao saneamento para todos, mas ter essa oportunidade de incluir tecnologia e inovação, né? Porque quando a gente fala de perdas, né, no sistema de distribuição, por exemplo, a gente está falando aí de eficiência operacional e de aumento de rentabilidade das empresas concessionárias, né? Então, eu acho que a gente tem que enxergar, né, já que já está aprovado agora, isso como uma forte oportunidade. Legal. Bom, tem uma questão aqui que chamou a atenção de várias pessoas. Daniel Almeida, Marcelo Langer, Carlos Eduardo, entre outros, perguntaram sobre as wetlands. Inclusive, o Carlos Eduardo disse que é geólogo em São Paulo, em Bebedouro. É uma coincidência, né? Ele faz assessoria de águas em Bebedouro, no interior de São Paulo, e tem uma área que ele acredita que possa ser utilizada para implementar um wetland. Nós falamos no evento, mas de forma geral, né? Por isso eu gostaria que você falasse para que servem as wetlands e qual que é a viabilidade delas nas cidades. Legal. Bom, acho Pelo que em que é primeiro lugar, também, né? Desculpa. sim. Bom, em inglês o termo wetland seria traduzido aqui como as nossas áreas molhadas, né, os brejos. Então, a ideia de um wetland construído, que é disso que a gente está se referindo agora, é a gente conseguir reproduzir esse ecossistema que é natural e que tem as suas funções ecossistêmicas como uma infraestrutura urbana, né? Então, acho importante também colocar que existem wetlands que tratam, né, só a água da chuva, embora aqui no Brasil se utilize mais esse termo como uma infraestrutura para tratamento de efluentes. Tá? Então, basicamente, é uma reprodução, né, de um ecossistema natural que vai fazer aquele tratamento biológico, né, do esgoto. Então, a gente já tem experiências aqui no Brasil, principalmente em fábricas, né, com tratamento, inclusive, mais pesado, né, que precisa ser feito dos efluentes.
Então, é uma estratégia que ela precisa ser ampliada, mas ela é mais viável em áreas, quando você tem área para implementar isso, né? Quando você tem um ambiente muito construído e terrenos muito compactos, ela acaba não sendo tão simples, né, de implantar, porque você precisa de uma determinada, eu não lembro agora a proporção, mas quantos metros você precisa para cada habitante. Uhum. Então, ela acaba sendo muito aplicável para loteamentos, por exemplo, né? Que tenham Condomínios essas horizontais, áreas, por exemplo. horizontais, exatamente. E aí, então, eu só fiz essa diferenciação da água da chuva, né? Porque você pode, eu não sei se a pergunta era só para wetlands ou se era também para os jardins de chuva, né? Não chegaram a tocar nos jardins de chuva, falaram apenas das wetlands. Tá. De qualquer forma, os jardins de chuva, aí sim, né? Eles seriam uma maneira de, através da vegetação, você fazer um tratamento que é muito mais simples, né? Porque a água da chuva, ela precisa basicamente de uma remoção de sólidos suspensos, né? Que são Uhum. carreados com ela. E aí sim você tem uma possibilidade muito grande de implantação em lotes pequenos, né? Então, existem infraestruturas que pode ser um jardim de chuva, mas ele pode ser uma bilvaleta no fundo do lote, Uhum. pode ser uma bilvaleta na saída das calhas, né? Isso foi até comentado no evento, né? Então, a chuva que escoa das coberturas das edificações, elas serem canalizadas e levadas para um ponto que justamente ali se faça, né? Essa infiltração. Então, são estratégias muito simples, com grande eficiência e contribuição aí para o sistema de drenagem urbano. Bom, muito bom. Bom, Milena Merlo, bom dia, falou bom dia no evento. Acho que o grande desafio do resgate do ciclo das águas nas regiões metropolitanas são os assentamentos informais. Falando de forma mais específica, ocupações às margens dos rios. Como equilibrar as demandas de habitação desses assentamentos e do manejo de águas urbanas? Aqui, só fazendo um adendo, aqui em Brasília, a gente tem uma incidência de pelo menos 1/3 da população do Distrito Federal morar em áreas irregulares, em condomínios horizontais, porque se criou aqui uma cultura de compra de terrenos não regularizados. Eu gostaria de entender qual que é a sua opinião também sobre os impactos dessas áreas irregulares sobre o meio ambiente e também a respeito dessa questão dessas habitações aí nesses assentamentos. Bom, primeiro eu acho importante lembrar que a nossa situação dos mananciais e das condições de drenagem, elas são o que são, não só por causa dos assentamentos irregulares, mas Sim. também pelo mercado imobiliário formal, né? Então, acho importante, né, colocar que, na verdade, o mercado imobiliário formal, ele também é feito hoje de uma forma que contribui muito negativamente aí para forte impermeabilização das superfícies, aumento do escoamento superficial e erosão, sedimentação dos corpos hídricos e uma série de impactos, né, ambientais relacionados aí aos ciclos das águas. Então, acho que tem uma tarefa importante para ser feita também no formal, né, de regulamentar isso, né, de forma a se pensar em uma ocupação que resgate as nossas superfícies permeáveis, né? Uhum. Então, acho que já tem algumas iniciativas, eu até citei no evento a iniciativa da Cota Ambiental aqui de São Paulo, né? Que qualifica essa área permeável que os municípios já pedem, né, para aprovação dos projetos. Então, que tipo de vegetação você tem, qual é o substrato, como você otimiza, né, essa infiltração. Então, acho que tem um mundo grande aí para se pensar no mercado formal. Quando a gente fala do informal, o grande problema é que, não encontrando moradia na cidade formal, as pessoas acabam ocupando, né, num movimento centrípeto aí, as bordas das cidades e chegando aos nossos ecossistemas mais sensíveis e que muitas vezes são parte fundamental da infraestrutura urbana, né? Então, aqui em São Paulo a gente tem, né, as duas represas que abastecem as cidades e que são áreas de mananciais que estão sendo ocupadas com assentamentos irregulares.
Então, quando a gente fala isso, outras cidades têm essa ocupação, né, não de forma para as periferias, mas através de morros e encostas, que também não são áreas preservadas, vegetadas, que têm uma relação sistêmica com o todo, né? Mas, nesse sentido, então, a medida que eu vejo, né, uma solução que eu vejo para isso é a gente começar a fazer planejamento urbano, né, integrado, inteligente, interdisciplinar, né? Porque se você pensar, ok, a gente tem um déficit habitacional gigantesco, né, de acho que mais de 7 milhões de habitações no Brasil, é o nosso déficit hoje. Então, só que ao mesmo tempo a gente tem muita área construída, provida de infraestrutura nos centros urbanos que estão vazias. Quase todas as cidades têm essas áreas, né? Então, como que a gente faz o retrofit, né, dessas áreas e ocupa essas áreas que estão disponíveis e que têm, né, a sua função social e que são providas de infraestrutura, e a gente promove um desenvolvimento compacto de cidade e deixe de ocupar esses ecossistemas necessários aí para um modo de vida mais sustentável urbano. Nesse sentido, a densidade na cidade seria um ponto positivo para que a gente pudesse aí minimizar os impactos. Sim, inclusive os referenciais técnicos de sustentabilidade urbana em países desenvolvidos, eles falam quanto mais denso, melhor. Eles não têm limite de densidade. Então, você tem uma densidade populacional e construída mínima como pré-requisito, e aí conforme você vai aumentando a densidade, você vai ganhando pontos nessas Legal. certificações. E não tem limite. E é engraçado para cidades em desenvolvimento, fala, nossa, mas como assim quanto mais denso, melhor, né? É verdade. Há um Porque a gente preconceito, né, em só relação à densidade. Sim, porque aqui a gente sofre com o problema do exagero, da densidade, quando não acompanhada de oferta de infraestrutura. Né? Uhum. Então, quando a gente fala aqui das estratégias de densidade, a gente fala densidades equilibradas. A gente não fala quanto mais denso, melhor, mas densidades equilibradas, que é ok, quanto mais denso, melhor, mas que a infraestrutura urbana acompanhe essa demanda toda, né? Excelente. Bom, Jailson Lacerda dos Santos, ele é de Pernambuco, ele afirma que em seu estado existe muita infiltração da captação pluvial por esgoto residencial. Como a academia e a sociedade podem contribuir, eu acrescentaria a iniciativa privada, né, tendo em vista que a iniciativa privada também tem esse papel. Como sociedade, academia, iniciativa privada e poder público podem contribuir para mitigar esse problema. Eu entendo que quem tem uma maior relevância, né, na reversão aí desses problemas é o poder público e a fiscalização, né? Porque as soluções técnicas para separar a água de chuva da água de esgoto, elas já existem, né? A academia ela pode contribuir aperfeiçoando e inovando, né, essas tecnologias, mas ela já está equacionada, né? A questão é como que os projetistas incorporam isso, como que os projetos são aprovados e depois como a fiscalização de obra e operação é feita. Né? Uhum. Então, eu entendo que é mais esse papel do que da academia e da sociedade, nesse caso, né, específico. Entendo. Bom, Deise Coelho, ela faz um relato de um problema no Brasil. Um dos gravíssimos problemas do Brasil é a perda de água. Segundo dados do Instituto Trata Brasil, perde-se mais de 7 mil piscinas olímpicas de água já potável por dia no Brasil. Como você avalia o problema das perdas de águas dos sistemas, incluindo perdas físicas e de faturamento das empresas? Alguma sugestão para o enfrentamento desse problema? Eu acho que a gente até já comentou na resposta anterior, acho que dois itens importantes, né? Então, a questão de novas tecnologias, né? O aperfeiçoamento aí de monitoramento dessas perdas através muitas vezes de internet das coisas, né? O sensoriamento e medição inteligente. E plataformas, né, que você consiga visualizar isso, não só quem é responsável pela operação, mas inclusive os usuários, né, finais, eles têm plataformas específicas para visualizar esses consumos. São tecnologias disponíveis
que precisam passar a fazer parte das concessionárias, né, de saneamento. Então, também é aí que faz o link com a outra resposta do novo marco regulatório, para a gente acompanhar aí toda a regulação que será feita, né, para a abertura dessas novas licitações e aproveitar essa oportunidade para trazer essas tecnologias e inovação, melhorando aí a eficiência das infraestruturas. Mas você atuando no mercado há bastante tempo, atuando em diversas áreas, né, que trabalham essa questão de transpor a tecnologia para a prática, você acha que o Brasil, ou pelo menos o estado de São Paulo, ou outros estados que você conhece, estão preparados para assimilar essas tecnologias? Será que os processos de gestão estão preparados para assimilar essas tecnologias? Sendo muito sincera. Eu acho que sim, eu sou super otimista, né? Mas, mas eu acho que a gente está preparado para se preparar, né? Entendi. Eu acho que não adianta essas tecnologias entrarem, né? A gente precisa se transformar as gestões públicas, né? Então, acho que a gente está preparado para essa transformação nesse sentido. Então, qualquer política pública inovadora, ela tem que vir acompanhada de um novo sistema de gestão, né? Então, tem que ter capacitação dos profissionais, dos técnicos envolvidos, né? Não só para a formulação das políticas públicas, como para detalhamento, a aprovação, né? Então, os responsáveis técnicos também pela aprovação de projetos, eles têm que ser capacitados. E depois, claro, todo um aparato não corrupto e eficiente de fiscalização e monitoramento, né? Acho que isso é uma prática que cada vez mais tem que fazer parte das gestões públicas, e as tecnologias digitais de Big Data, né? Internet das coisas, Big Data, inteligência artificial, estão aí para isso, né? Para a gente conseguir fazer um monitoramento da aplicação dessas novas políticas públicas de forma eficiente, inteligente e integrada em todas as secretarias, né? Então, acho que a gente está preparado para se transformar para aderir bem, né? Legal, Miriam. Olha, muito obrigado mais uma vez. Foi excelente essa entrevista e sua participação também marcou bastante aí nesse aspecto da atuação da iniciativa privada, né, da atuação da academia, né, nesse ciclo tão importante. Muito obrigado mesmo, tá? E olha, você sempre será a nossa convidada aí nos próximos temas. A gente vai tratar agora no mês de julho sobre mobilidade urbana ou monitoramento nas cidades. A gente está definindo os temas e chamando e convidando os palestrantes, e você já é nossa convidada para participar desse evento também, tá? Legal, será um enorme prazer. Olha, o fórum, então, mais um evento concluído, o webinar O Ciclo das Águas. A gente já entrevistou todos os palestrantes, já respondemos todas as perguntas, e o webinar é realizado pelo Fórum Urbanidade, que conta com apoio, com a realização da cidade de Urbitar e com apoio da editora Nosso Bairro, por isso que eu estou aqui com essa camisa bonita aqui, olha, Jornal Nosso Bairro, e da Fundação Aaron Birman em São Paulo, que você também conhece. Tá bom? Sim, bacana. Obrigado. Boa sorte aí nos seus eventos, tá? Tamo aí. Valeu. Obrigada, abraço. Valeu, Miriam. Tchau, tchau. Tchau, tchau.